sobre os papéis na família, a importância que eles têm nas nossas vidas, vamos retomar um pouquinho. A gente já falou sobre hierarquia na família, já falou sobre o papel de marido e de mulher em relação ao de filho e de filha, e também sobre de pais ou de homem e mulher. Então, se a gente for olhar, tudo na nossa vida é permeado por papéis. Por que é importante? Para a gente poder se posicionar frente às situações. Bem, e aí entra um assunto muito corriqueiro. E quando o vô e a avó interferem na criação dos filhos? Como lidar? E mais, sempre, será que são só o vô e a avó que interferem? Ou será que o pai e a mãe, às vezes, delegam esses filhos para o vô e para a avó? Como fica? Existem as duas situações. Bom, primeiro vamos pensar, e quando o vô e a avó interferem na criação, como é que se dá? A gente vê exemplos básicos. Primeiro, deixa eu deixar bem claro, vô e vó são muito importantes na vida dos netos e na vida dos próprios filhos, porque eles dão sim suporte aos pais, eles são o que nós chamamos de rede de apoio, rede de acolhida, o pai e a mãe, principalmente o pai e a mãe que acabam de ter filhos, né, que estão ainda com uma sede de aprender como lidar, que tem suas inseguranças. Então o vô e a avó são muito importantes, ou às vezes para ajudar um momento ou outro que o pai ou a mãe não possam estar com a criança, o vô e a avó ajudam a cuidar. E principalmente, vô e vó são para dar carinho, muito carinho para os netos. Até porque não tem aquele ditado, vó é mãe com açúcar, vô é pai com açúcar. Por quê? Porque ele só tem a parte da doçura. Em tese, quem cria filho é pai e mãe. O vô e a avó estão isentos dessa responsabilidade, por isso eles podem ser com açúcar, seria a parte boa. Mas acontece que às vezes, e tudo na vida é dinâmico, o vô e a avó acabam interferindo, querendo usar o seu papel de vô e de vó, não só para adoçar, não só para aquele momento do prazer e do lazer com o neto, mas acabam interferindo na educação. E aí já está havendo uma mistura de papéis, como eu já havia mostrado. Aqui é a geração dos avós, aqui é dos pais e aqui é dos netos. Se o vô e a avó tendem a interferir na criação, eles estão caindo uma geração, eles estão aqui junto aos pais. Ou eles estão tratando esses netos, eles estão subindo, os netos estão na geração dos filhos. E aí estão ficando irmãos de pai e de mãe. Daniela, isso é importante? Sim, é muito importante. Se não existe uma hierarquia definida, se não existe a noção para a criança de quem é o pai, de quem é a mãe, o que pode acontecer? Tem crianças que ficam, inclusive, confusas. Eu já vi casos da criança chamar a mãe de mãe e a avó de mãe. Como assim? Quem é a mãe dessa criança? E aí essa criança ficou sem vó? E aí? As duas têm a mesma ascensão sobre a criança? Aí o legítimo tem muito cacique para pouco índio. Já pensaram? A avó manda a criança fazer uma coisa, a mãe diz que não, que é de outro jeito. Geralmente a mãe quer dar o limite, quer dar o norte, porque esse é o papel de mãe. A avó, muitas vezes permissiva, não, deixa que faça. Esta criança no meio dessas duas autoridades vai ficar como? Perdida? Ou quando pai e mãe tentam pôr limite, eu vejo muito a avó tentando pela educação, né? Eu já vi casos de uma criança tá fazendo alguma coisa e a mãe lá, e a avó, não fulaninho, não faça assim. Peraí, quem que tinha que estar dizendo isso? Aí a gente já entra na outra parte. Será que a avó só que está se metendo ou será que a mãe está sendo omissa? A mãe está na postura muito ainda de filhinha, tá aqui a mãe, e entrega esta criança para a vovó cuidar. E aí? Aí de novo que eu já disse, a criança fica aqui como se fosse irmãzinha do pai e da mãe.
o que acontece? Eu digo sempre, muito poder, pouca orientação para essa criança, muita confusão. A quem eu devo obedecer? Quais são as regras da vida? Pai e mãe norteiam as regras da vida para a criança. São eles que orientam. A criança tem que ter uma referência. E essa referência somos nós, pais. Né? Vejo pais que todo fim de semana... Gente, antes de continuar, visitar a vovó e posar na casa de vovó é muito bom. É saudável e sim pode. Mas virar um ritual, todo fim de semana eu não dou conta de cuidar do meu filho ou da minha filha, tem que entregar para a avó cuidar. Aí muda. Eu, a pessoa que sempre falo que o casal tem que ter seu espaço, mas tudo na vida tem que ser dosado. Agora, não dá para pegar todos os momentos de lazer e entregar para a avó. A criança só tem lazer com a avó, só tem fim de semana com a avó ou com o vô. Já vi também muito com o vô, tem avós homens que são muito participativos. Mas o que eu noto? A avó costuma influenciar mais pelo cuidado. E o vô, geralmente, o homem costuma influenciar mais pelo poder aquisitivo, pelo dinheiro, dando coisas. Então, às vezes, a gente vê que os pais tentam educar, ensinando o que o filho pode ou não pode ter. O vô vai lá, o vô dá, o vô banca. É bem bom ganhar presente de vez em quando de vô. Eu brinco do feliz nada, sem uma data especial. É ótimo. O que não pode é sempre tudo que a criança quer, o vô vai lá e banca. 2 motivos no mínimo. 1, essa criança não aprende a lidar com frustração, jamais. Não dá tempo nem de ter o desejo de ter desejo. E essa criança cresce e a tendência é se tornar um adolescente que nunca está satisfeito com nada, porque tá o legítimo quero o tempo todo, porque acostumou a ter tudo, todos os seus desejos atendidos. Ou um adulto frustrado, que não acostumou a ir atrás do que quer, batalhar e não consegue desempenhar um papel de profissional, às vezes até um papel conjugal, porque não consegue sair do seu umbigo e se relacionar com o cônjuge, né? Então, por tudo isso, cada um deve exercer o seu papel. Pai e mãe assumindo, aliás, pai e mãe assumam seus filhos. E contem com vô e vó para dar esse auxílio do aconchego, mas não entregar os filhos para os avós. Tá, Daniela, mas se meu pai ou minha mãe chega e na minha frente corrige meu filho? Vários caminhos. Primeiro, será que você está corrigindo? Será que você está orientando o seu filho? Será que você está atento? Ou será que está lá pensando na vida e delegou essa criança? Bom, se você está atento e mesmo assim seu pai e sua mãe influenciam, nada mais do que você poder dizer, não na frente da criança, mas ou até às vezes, pode deixar que eu falo, e começar a se posicionar. Meu pai já deu, quando eu vi ele e meu filho se acertaram e já ganhou. De vez em quando, legal, só que conversa com teu pai, diz, fala comigo antes quando é um presente de grande vulta. Se é coisa pequena, ai, foram passear no shopping, deu uma camiseta, ai, que bom ganhar um dengo de vovó. Que bom também, às vezes a gente não precisa comprar a camiseta, ótimo. Mas às vezes uma coisa muito cara tem que ver se está no contexto desta criança, se já está apta a receber isso ou não. E isso pode ser tudo negociado e explicado para a própria criança também. Ainda mais à medida que eles vão crescendo, vão entendendo mais. Mais um exemplo. Acontece muito, e aí eu vou falar em mães que ficam criando suas filhas sozinhas e acabam indo morar com os pais, ou recém-separadas, ou engravidaram e ficaram sozinhas e ainda não têm condições financeiras de arcar com a despesa de uma casa e cuidar da criança. Então recorrem aos pais, ajuda. Ou homens recém-separados também voltam a morar com os pais. Como acontece se estão na casa dos pais? A relação fica mais complicada.
É ideal, claro, espera-se que seja sempre temporário, afinal, o ideal é que os adultos tenham as suas próprias casas, mas existem situações sim que acontecem, não dá para evitar, e aí, tanto a mãe que está sozinha para criar aquela filha, ou o pai que também, quando passa o fim de semana com os filhos, ou o pai que cria seus filhos, né, e aí tiveram que voltar a morar com os pais por falta de recursos, como lidar? Afinal, existe uma situação concreta. Esta casa é deste pai e dessa mãe. Eles acabam sendo a autoridade nessa casa, na casa material. Agora, eu sei que é muito difícil, eu vejo muitos filhos se sentindo em débito com esse pai e essa mãe. Nossa, eles estão me fazendo o favor de deixar eu morar aqui, me ajudam com a criança e eu ainda tenho que pôr limite. É mais difícil, é uma situação delicada, é uma situação que precisa ser negociada e conversada, mas sim, se ficar claro para todos que é pelo bem da criança, que esta criança precisa ter uma referência clara de quem é seu pai, de quem é sua mãe, que vô e vó podem até sugerir, chamar o filho, isso se moram junto ou não, é uma coisa assim, filho, filha, eu estou achando que a fulaninha está assim, estou achando que poderíamos fazer, pensa em alguma ação com a criança, é uma coisa, respeitando a paternidade e maternidade. Por quê? Porque isso vai ser saudável para esta criança, que vai saber quem é o pai, quem é a mãe, quem é o vô, quem é a avó, a quem ela deve se reportar. Esta criança forma uma organização interna e vai ajudar no seu crescimento e no seu desenvolvimento. Então, quando a gente fala em que cada um assuma seus filhos, não é excluir a família, é simplesmente organizar a família, deixar os papéis claros nesta família para cada uma das gerações, pois assim a gente ajuda a organizar a criança que está se formando, ela está em formação e vai crescer muito mais saudável. Meu nome é Daniela Salgado, eu sou psicóloga, terapeuta de família, de casais e sexóloga.